Você vai ver que carreta despenca de ponte após acidente na BR-365 e o motorista ainda está desaparecido. Acusado de matar a ex-namorada a facadas é levado a julgamento. E a gente também vai mostrar. Caminhão desgovernado danifica veículos no bairro Ipanema. O início das inscrições para concurso da Secretaria de Estado de Saúde, que oferece vagas para Patos de Minas. A aprovação das regras para a comercialização de remédios em supermercados. Os direitos do consumidor nas ações de telemarketing abusivo. Os impactos do novo Código de Arborização em Patos de Minas. Ferramenta em rede social reacende o debate sobre saúde mental na adolescência. Doente sem poder trabalhar. Mulher pede ajuda após perder benefício. Nova regra do CONTRAN reduz obrigatoriedades para autoescolas e Detran adapta sistemas em Minas. Alunos de medicina do Unipam promovem a entrega de 160 kits escolares. Agora no NTV News. Eu começo essa edição mostrando que desde a noite de ontem, equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas para localizar o corpo do motorista de uma carreta que desabou na ponte sobre o córrego Barreiro, na BR-365, entre Patos de Minas e Guimarães. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira, por volta das 19 horas, no KM 434 da BR-365. O caminhão boiadeiro seguia em sentido contrário à carreta, que acabou caindo no córrego. A suspeita é que a pista estava escorregadia e tenha contribuído para a perda do controle desse caminhão. Desde então, uma mega operação foi montada aqui no local, com equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e o apoio de 3 guinchos. Os bombeiros passaram a noite realizando busca. Apesar da retirada do caminhão, o motorista não foi encontrado na cabine. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há indícios de que ele possa ter sido arremessado para fora do veículo no momento da queda. Com o rio cheio e a correnteza forte por causa das chuvas, as buscas agora se concentram no leito do rio e nas margens, principalmente nas proximidades das fazendas próximas ao local do acidente. Sérgio Reis morava em Lagoa Formosa e havia saído com destino a Araguari. Ele deixa esposa e 2 filhos. Familiares acompanham o trabalho das equipes e permanecem no local aguardando informações. Mas até o final da tarde de hoje, início da noite, os bombeiros ainda não tinham informado se o corpo foi localizado. Os trabalhos continuam sendo realizados no córrego, no leito do córrego, né, onde a gente, como disse aí na reportagem, está com um volume de água acima da normalidade devido às chuvas recentes. A gente continua acompanhando esse caso, traremos atualizações aqui ao longo desta edição. Em João Pinheiro, a divulgação de um vídeo que mostra uma mulher oferecendo cigarro eletrônico para uma criança vem gerando bastante indignação. O vídeo compartilhado nas redes sociais mostra 2 mulheres oferecendo um cigarro eletrônico, popularmente conhecido como vape, a uma criança. O conteúdo foi postado no perfil da rede social de uma das envolvidas. Nas imagens é possível ver o momento em que uma mulher, que seria madrinha da criança, entrega o dispositivo a ela. Ao dar a primeira tragada, a menina engasga e leva a mão à boca. Segundo o jornal JP Agora, o vídeo foi postado nas redes sociais por uma amiga da madrinha da criança. Após a repercussão negativa, as jovens envolvidas demonstraram arrependimento ao serem questionadas. Ambas afirmaram que a mãe estaria ciente do teor das imagens, mas essa informação ainda não foi confirmada. O caso foi repassado ao Conselho Tutelar de João Pinheiro para as devidas providências. Um acusado de matar a ex-namorada a facadas em Varjão de Minas foi levado a julgamento nesta quarta-feira em Patos de Minas. Na madrugada do dia 30 de março de 2025, um crime em frente a um bar no bairro Campo Belo, em Varjão de Minas, chocou moradores da cidade e ganhou repercussão em toda a região. Paula Gabriela Pereira Silva, de 24 anos, foi morta após ser atacada pelo ex-companheiro. O caso mobilizou a polícia militar e deu início a uma força-tarefa para localizar o suspeito, que foi preso meses depois na região metropolitana de Belo Horizonte. Agora,
Quase um ano depois, o caso volta ao centro das atenções. Mike Cláudio Pedrosa da Silva senta no banco dos réus. De acordo com as investigações, Paula estava com amigas quando o acusado chegou ao local. Testemunhas relataram que houve uma abordagem seguida de agressões. A jovem foi socorrida por uma equipe do SAMU, mas não resistiu. Durante o julgamento, o Ministério Público sustentou que o crime foi cometido de forma intencional e pediu condenação do réu por homicídio qualificado. Segundo a acusação, o caso se enquadra no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 5º do Código Penal, que tratam de circunstâncias que tornam o crime mais grave, como motivo considerado torpe e situações que dificultam a defesa da vítima. Já a defesa apresentou uma tese diferente. Os advogados argumentaram que o réu teria agido sob violenta emoção, logo após uma suposta provocação que poderia configurar homicídio privilegiado, circunstância prevista na legislação que pode resultar na redução da pena em caso de condenação. As teses defensivas foram baseados no privilégio, que é uma causa de diminuição de pena, prevista no artigo 121, parágrafo 1º, no qual o réu agiu sob o domínio de violenta emoção logo após uma injusta provocação da vítima, que seria consistente em queimar o filho do acusado, que também era filho da vítima, com pontas de cigarro. Este julgamento terminou no final da tarde de hoje e o réu foi condenado a 50 anos e 7 meses de prisão. Um incidente com um caminhão desgovernado causou danos a veículos na tarde de hoje no bairro Ipanema, em Patos de Minas. O acidente aconteceu na rua Jefferson Nepomuceno, no cruzamento com a rua Zico Soares. Segundo relatos de testemunhas, o caminhão de uma empresa estava estacionado na via quando, por motivos ainda não esclarecidos, começou a descer sozinho. No trajeto, o veículo atingiu um Palio branco e um Fiat Palio cinza, que estavam estacionados na via. O Palio cinza foi o mais danificado. Com o impacto, ele foi arrastado até a esquina, colidiu e ainda derrubou um pé de uva que ficava na calçada. O barulho e a movimentação chamaram atenção e assustaram moradores e trabalhadores da região. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. O próprio proprietário do caminhão acionou o serviço de guincho para a retirada do veículo e também do carro atingido, que ficou bastante danificado. As circunstâncias do ocorrido deverão ser apuradas. Depois do intervalo, o início das inscrições para o concurso da Secretaria de Estado de Saúde, que oferece vagas também para Patos de Minas. E a aprovação das regras para a comercialização de remédios em supermercados. A Solidariedade tem mobilizado cooperativas de Patos de Minas em apoio às vítimas das chuvas na Zona da Mata. O Sicoob Credicopa integra a campanha com um dos pontos de arrecadação. A campanha SOS Zona da Mata Mineira, organizada pela Redicop, mobiliza cooperativas de Patos de Minas para ajudar famílias afetadas pelas fortes chuvas na região. A iniciativa arrecada água mineral, produtos de higiene pessoal e itens de limpeza. Entre os pontos de coleta está o Sicoob Credicopa, que reforça o chamado à comunidade para contribuir até o dia 10 de março. Nas nossas cooperativas e no Sicoob Credicopa, nós como os integrantes estamos arrecadando aqui nesse edifício que fica aqui na Olegário Maciel, Olegário Maciel 443, é a nossa agência principal, e também no edifício lá onde é na Major Gotti, ali esquina com a Rui Barbosa também, que é a outra agência nossa que nós temos de grande porte. Então o Sicoob Credicopa, mais uma vez, juntamente com a Redicop, cumprindo o 7º princípio cooperativista, né, que é retornar para a comunidade. Dessa vez diferente, não é a comunidade que nós estamos inseridos, mas retornar para as pessoas, promovendo aí, de certa forma, mitigando esse sofrimento que essas pessoas que foram atingidas pelas enchentes estão passando aí na Zona da Mata Mineira. A Redicop ficou encarregada de arrecadar material de higiene, né, água sanitária, detergentes, sabão, de higiene pessoal, de limpeza, né, que eu falei, aliás, de higiene pessoal, sabonete, escova de dente, como também água mineral. Mas a prefeitura está fazendo a campanha de alimentação e de roupas, e nós também arrecadamos, que afinal vamos juntar todo esse material e enviar conjuntamente para essa região que foi atingida. Então, qualquer item pode trazer aqui também, se tiver
necessidade, tiver disponibilidade de trazer de alimentação, por exemplo, nós vamos receber, repassar para acompanhar juntamente com o da Prefeitura e o nosso para a zona da Mata Mineira. A Credicopa já começamos a receber as doações, hoje já recebemos um volume grande de água sanitária, também de material de higiene pessoal, então assim, nós já estamos em plena campanha e o povo de Passos é um povo muito solidário, é um povo que ajuda muito, quando é convocado, quando é chamado, está presente. Estão abertas as inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que oferece vagas também para Patos de Minas. Os interessados podem se inscrever até às 16 horas do dia 2 de abril, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, reforçou o convite aos interessados. São 380 vagas para diversas áreas da saúde, para poder trazer para o nosso dia a dia bons gestores para fazer políticas públicas, acompanhar a saúde em cada um dos 853 municípios, então convido a cada um de vocês para poder fazer sua inscrição e também trabalhar conosco. O concurso tem como objetivo reforçar o quadro técnico da saúde estadual, ampliando a capacidade de planejamento, gestão, regulação, vigilância sanitária e epidemiológica no âmbito do Sistema Único de Saúde em Minas Gerais. Os profissionais poderão atuar na unidade central da SES em Belo Horizonte, quanto nas unidades regionais de saúde em diferentes regiões do estado. Para concorrer ao cargo de especialista em políticas e gestão de saúde, é exigido curso superior de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação, conforme a área de formação prevista no edital. As vagas contemplam diferentes campos de conhecimento, incluindo formações em enfermagem, farmácia, medicina, psicologia, serviço social, administração, ciências contábeis, jornalismo, sistemas de informação, engenharia civil, entre outras. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais sob regime estatutário. A remuneração inicial para o nível 1 grau A é de R$ 4.287,02, composta por vencimento básico de R$ 2.858,01 e gratificação por atividade de gestão da saúde, no valor de R$ 1.429,01. Os servidores também têm direito à ajuda de custo para a alimentação por dia útil trabalhado, no valor de R$ 50 fixos e R$ 25 variáveis, conforme o Decreto Estadual número 48.113 de 2020. O valor da taxa de inscrição é de R$ 59. O pagamento deve ser feito até o dia 6 de abril. Cada candidato poderá realizar apenas uma inscrição, sendo considerada válida a última registrada no sistema. Para Patos de Minas foram destinadas 5 vagas, sendo uma para qualquer graduação na área da saúde, uma para formados em enfermagem, uma para farmácia, outra para formados em administração, administração pública, gestão pública ou ciências do Estado, e a última para qualquer graduação em curso superior. A Câmara dos Deputados aprovou esta semana o projeto de lei que autoriza a comercialização de medicamentos em supermercados. O projeto permite a instalação de farmácias e drogarias em áreas de venda de supermercados, desde que em ambientes exclusivos e segregados do restante das atividades do espaço. Segundo o relator do projeto, deputado Dr. Zacarias Calil, isso vai facilitar o acesso a medicamentos em cidades menores. Os espaços para vendas de remédios dentro de supermercados poderão funcionar sob a mesma identidade fiscal do estabelecimento ou por meio de contrato de licenciamento com drogarias. As exigências técnicas e sanitárias para o funcionamento desses espaços seguem os parâmetros atuais, que incluem controle de temperatura, ventilação e umidade. Também será obrigatória a presença de farmacêuticos habilitados durante todo o horário de funcionamento dos espaços. Quanto aos medicamentos de controle especial que demandam retenção de receita médica, o texto determina que a entrega do medicamento só ocorrerá após o pagamento no caixa. O projeto permite ainda que as farmácias e drogarias licenciadas e registradas pelos órgãos competentes contratem canais digitais e plataformas de comércio eletrônico para fins de logística e entrega ao consumidor, desde que sejam cumpridas toda a regulamentação sanitária aplicável. A seguir, os direitos do consumidor nas ações de telemarketing abusivo. Tem a previsão do tempo para o Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro e ainda os impactos do novo Código de Arborização em Patos de Minas.
Telefonemas em horários inadequados, chamadas no celular que desligam sozinhas, as reclamações relacionadas às ligações abusivas de telemarketing têm crescido em todo o país. Chamadas repetidas ao longo do dia, contatos fora do horário comercial e ofertas feitas mesmo após o consumidor pedir para não ser mais incomodado. Essas são algumas das situações que configuram telemarketing abusivo. Nós precisamos esclarecer que a utilização do telemarketing para que as empresas possam oferecer os seus produtos, oferecer os seus serviços, não é ilegal. Mas é abusivo a partir do momento que essas ligações elas são recorrentes, a partir do momento que essas ligações são invasivas, que elas são feitas aos finais de semana, em horários inapropriados. Então isso se torna a utilização do telemarketing de forma ilegal e de forma abusiva. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, existe o direito à proteção contra a prática comercial coerciva ou desleal, insistência excessiva, pressão para fechamento imediato de contrato e falta de identificação clara da empresa também pode caracterizar irregularidade. Existe atualmente uma regulamentação pela Anatel de um programa que chama Não Me Perturbe. O consumidor ele pode se inscrever através do www.nãomeperturbe.com.br e incluir o seu número para que ele não receba ligações de empresas de telecomunicações, seja para oferecimento de internet, serviços de telefonia, TV e outros, além também de serviços financeiros. Também os PROCONs estaduais desenvolveram também mecanismos para que esses consumidores possam cadastrar os seus números para não receber essas ligações. Se o consumidor cadastrou um número nessas plataformas para não receber essas ligações de telemarketing e a partir de 30 dias ele volta a receber novamente, existe uma presunção de abusividade, de ilegalidade nesse tipo de conduta. A 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou sentença da comarca de Betim, que condenou uma operadora de telefonia a pagar indenização por danos morais a um consumidor. Segundo a decisão, o desrespeito ao sossego do cidadão e ao cadastro de bloqueio de chamadas configura prática ilícita. A ação foi movida por um cliente que, embora estivesse inscrito no serviço Não Me Perturbe desde 2029, continuava a receber ligações. Segundo o consumidor, ele sofreu assédio comercial, com chamadas diárias em horários inadequados, inclusive à noite e aos fins de semana. Caso as ligações persistam, o consumidor deve registrar a reclamação no órgão de defesa com o PROCON da sua cidade, além de guardar provas como registros de chamada e protocolo de atendimento. E fica a orientação para que o consumidor nunca forneça dados pessoais ou bancários durante ligações não solicitadas e, em caso de dúvida, desligue e procure os canais oficiais da empresa. Ele deve anotar os horários que essas ligações estão sendo feitas, os horários em que ele está recebendo essas mensagens, fazer print dessas ligações e levar isso ao conhecimento do Ministério Público através do PROCON para tentar solucionar administrativamente. Se mesmo assim não for solucionado, ele vai ter que procurar o Poder Judiciário para poder entrar com uma ação de reparação por dano moral, porque isso afeta a dignidade do consumidor, isso perturba o seu sossego e causa danos que são reparáveis no âmbito do Poder Judiciário. Mas para isso, o consumidor ele precisa documentar toda essa abusividade para que ele leve isso ao conhecimento dos órgãos de fiscalização ou até mesmo do âmbito do Poder Judiciário para que ele possa ser reparado por esses danos morais que ele sofreu. Já está em vigor o novo Código de Arborização em Patos de Minas, que prevê multas severas para os cortes e podas de árvores não autorizadas pelo órgão ambiental. De acordo com a nova legislação, a supressão ou poda de qualquer árvore da arborização urbana depende de autorização prévia, exceto nos casos de poda de manutenção, quando são preservados pelo menos 30% dos galhos e da folhagem. Intervenções acima desse limite precisam ser solicitadas formalmente junto à prefeitura. Ela teve algumas mudanças dentro dela, ela ficou mais ágil e mais rápida, só que ela veio com mais severa, ela precisa de autorização para poda, ela precisa de que o município fiscalize e olhe se realmente isso ocorreu da forma que foi feito. E as podas drásticas ou
supressão, alguma coisa que acaba não passando pela autorização do município, ela veio com multas grave e mais severa, e o processo que notifica 15 dias, se não teve resultado nenhum, ela automaticamente transforma em multa que será cobrada, inclusive tendo a possibilidade de que a pessoa fica econômico sujo na praça aí pelo fato de não pagar ela. As penalidades podem pesar no bolso, com multas que chegam a 500 UFPM por infração, além da obrigação de reparar o dano ambiental. Faça as podas de uma forma legal e autorizada, não incorre em prejuízo, R$500 hoje para uma poda de uma árvore drástica, alguma coisa, para mim é uma quantidade boa, assim, cara. Então a assessor tomar esse cuidado aí para não incorrer nesses dano ou crime ambiental aí. É importante estar atento, pois o desconhecimento da lei não isenta o morador da penalidade. A exigência do Código hoje de arborização urbana, ela traz que cada uma pessoa que mora em Patos de Minas, que tem uma calçada na frente da casa dela, 1,80 m para frente, ela tem obrigada a cumprir a legislação, ela tem que plantar uma árvore. Se ela não plantar também, ela vai ser multada. É uma necessidade da conscientização. Então, primeiro trabalha a conscientização e depois você vem com a questão severa, que é a questão da multa, a questão da cobrança e a exigência que você faça esse plantio. Já pensou aí, você pegar uma Major Gosta daquela toda florida, com árvores floridas, bonita, cada um lugar que tem lá? Você sabe que já existiu, né? A Major Gosta era toda plantada com quaresmilho, de cima a embaixo. Pois é, né? Agora vamos saber como é que fica o tempo nos municípios do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. A previsão do INMET indica que a quinta-feira será com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A umidade relativa do ar deve registrar 55%. Em Patos de Minas, mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Vazante, variam de 21 a 29. Em Lagoa Formosa, de 20 a 27 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, a máxima prevista é de 32 graus. Em Serra do Salitre, variação entre 19 e 26. E em Presidente Olegário, mínima de 20 e máxima de 29 graus nesta quinta-feira. Em instantes, ferramenta em rede social reacende o debate sobre saúde mental na adolescência. E mais, doente sem poder trabalhar, você vai ver que mulher pede ajuda após perder benefício. A Meta anunciou recentemente uma nova ferramenta que promete alertar os pais quando adolescentes pesquisarem termos associados à automutilação ou ao suicídio nas plataformas da empresa. A iniciativa reacende o debate sobre saúde mental na adolescência e reforça a discussão sobre o papel da família no acompanhamento da vida digital dos jovens. O uso das redes sociais faz parte da rotina de milhões de adolescentes, mas, em meio a conteúdos variados, também surgem temas sensíveis que acendem um alerta para pais e responsáveis. A proposta da plataforma é avisar os responsáveis caso identifique buscas relacionadas a assuntos delicados. A medida levanta discussões sobre privacidade, proteção e, principalmente, prevenção. Para especialistas, a atenção ao comportamento dos adolescentes vai muito além do que aparece na tela do celular. Mudanças bruscas de humor, isolamento, queda no rendimento escolar e dificuldade para falar sobre sentimentos podem ser sinais de que algo não vai bem. Quanto mais complexo um tema, mais vai ser difícil de ser discutido, principalmente no ambiente familiar. Então, a tendência maior vai ser que essa informação passe a ser procurada ou numa rede social ou entre amigos. Então, por mais que os pais estejam em alerta, é importante que eles compreendam o valor de proporcionar um ambiente confortável para que esses jovens possam se comunicar com os pais.
Porque senão, até como num movimento natural, é buscar aquilo que é mais fácil, que é a informação através do meio virtual. Segundo o psicólogo, quando o jovem demonstra interesse por conteúdos ligados ao sofrimento emocional, o mais importante não é a punição ou o confronto, mas sim a construção de um espaço seguro para a conversa. Perguntar como ele está se sentindo, ouvir sem interromper e validar a dor são atitudes que podem fazer toda a diferença. Estabelecer um vínculo de confiabilidade, um vínculo de possibilidades, onde a criança pode falar a respeito de suas angústias, sem medo de tomar bronca, sem medo de escutar uma longa palestra. Muitas vezes os pais vão por esse caminho, eles querem explicar para ficar com a consciência tranquila de que disseram tudo, que exploraram todas as possibilidades, mas escutam pouco os filhos. É esse ambiente de escuta que possibilita a liberdade de falar de assuntos tão delicados. Especialistas reforçam que a prevenção começa dentro de casa, com presença, acompanhamento e diálogo constante. A saúde mental precisa ser tratada com a mesma seriedade que a saúde física, e buscar ajuda profissional é sempre um passo importante quando necessário. Nós podemos falar a mesma língua, mas nem sempre a gente consegue se comunicar tão bem. E é nesse ponto que um profissional pode auxiliar. Se ele estiver sendo uma ponte melhor entre as angústias, os anseios, as dúvidas, aí sim esse papel e esse trabalho pode ser algo muito válido diante dessas dificuldades. Agora tem um apelo de uma moradora do bairro Cristo Redentor que está doente e precisa de ajuda para se manter após perder um benefício social. Emocionada e chorando durante a entrevista, uma moradora do bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas, relatou que o benefício foi suspenso no dia 18 de novembro e, desde então, enfrenta dificuldades para garantir o básico. Sem condições de trabalhar por causa de problemas graves de saúde, ela está há cerca de 4 meses com a geladeira e o armário vazio. Por que eu não tenho direito a esse terreno? O que me estava revoltando é isso, que era o dinheiro que eu sobrevivia. E eu sou doente, eu não tenho condição, olha minhas pernas, a situação. Olha aqui eu estou de exame. E eles falaram que eu não tenho direito. Segundo ela, ao procurar o CRAS, foi orientada apenas a aguardar uma visita da assistente social. Ela afirma que sofre com complicações na circulação, doenças graves de pele e problemas cardíacos. Tem que aguardar até quando? Porque esses noiados tudo tem e eu não tenho. Eu estou me revoltando, é por isso. Que eu sou doente, vocês viram meus papéis, tá aqui para todo mundo ver. Eu não tenho vergonha de pedir. Eu estou vivendo de ajuda dos outros. Um me ajuda ali, outro me ajuda ali, mas como que eu vou ficar pedindo? Por isso que eu quero ver se alguém tem condição de me ajudar. Com a cesta básica, comprar um gás para mim, pagar um talão meu que está ali, coisa de limpeza, é o que eu quero. Eu não quero dinheiro. Eu só quero meus remédios e trem de comer. Só isso, eu não preciso de dinheiro, eu só quero que me ajude com a cesta de mantimento. Clécia também aguarda há anos por uma cirurgia pelo SUS e afirma que vive praticamente deitada devido às dores constantes. De entrada dia 16 de 9 de 2016. Olha pra você ver. Sem renda fixa, ela diz que depende de doações de vizinhos e conhecidos. Durante a conversa, ela revelou que o desespero já a levou a pensamentos muito difíceis. E, indignada com a situação, ela afirma que não conseguiu apoio de nenhum órgão. É do benefício que eu preciso. E se pedir alguém para ter dó, procurar saber por que eu não tenho direito. Porque eu preciso, que é o benefício que me ajudava. Eu estou indignada, é isso. Eu revoltei mesmo, estou revoltadíssima. Eu moro aqui tem 47 anos, eu fui nascida aqui. Enquanto tenta regularizar o benefício, ela faz um apelo por ajuda com alimentos, gás, material de limpeza e medicamentos, pois há cerca de 22 dias ela está sem a medicação do coração por falta de recursos. Tudo depende do SUS. Advogado também estou correndo, só promessa. Só vem aqui, promete, soma minhas receitas, soma meus exames, já sumiu vários. Estou cansada. Estou cansada de promessa de vereador, de prefeito, estou cansada, cansei. Só receita minha esse mês foi sumida 6. Eu estou indo para Belo Horizonte dia 9 para ver se eu consigo outra receita. Arriscar minha própria vida em estrada, tá perigoso, tá chovendo, vocês mesmos sabem. E eu vou lá só para poder buscar essa receita, porque eu preciso dela. Tá ali, é os remédios do coração, 2 tipos de remédio e 2 calculantes. Os últimos que eu tomei foi dia 5.
Aí você precisa de uma nova receita? De uma nova receita para estar comprando os remédios. Mas pelo celular, eu tendo as caixinhas, eu consigo comprar. Se alguém tiver condição de me ajudar a comprar. Além dos itens para casa e medicamentos, Clécia também pede ajuda para regularizar o benefício com orientação jurídica. Ela mora na Rua Carmo do Paranaíba, número 1664, no bairro Cristo Redentor. E toda ajuda pode fazer a diferença nesse momento. Eu peço, pelo amor de Deus, se alguém quiser me ajudar, pode vir. O meu telefone é 96-95-6229. E só dá zap. É o meu telefone único que funciona, é esse. Daqui a pouco, nova regra do CONTRAN reduz obrigatoriedades para autoescolas e o DETRAN adapta sistemas em Minas. Você vai ver também que alunos de medicina do Unipan promovem a entrega de 160 kits escolares. O DETRAN realizou adequações em seus sistemas para atender às determinações do CONTRAN, que atualiza as regras para o processo de formação de condutores e para o credenciamento de autoescolas. O Departamento de Trânsito de Minas Gerais atualizou seus sistemas para se adequar às determinações do Conselho Nacional de Trânsito, previstas na Resolução número 1020 de 2025. A norma traz mudanças nas regras para o credenciamento e funcionamento dos centros de formação de condutores em todo o país. Essas mudanças alteram principalmente a estrutura administrativa das autoescolas. Antes era necessário manter uma equipe mínima, maior e mais veículos cadastrados. Com a flexibilização, o funcionamento passa a exigir menos profissionais na parte diretiva e menos veículos por categoria. Segundo o DETRAN-MG, a medida pode facilitar a regularização e manutenção dos estabelecimentos, sem alterar as etapas obrigatórias para quem está tirando a carteira de motorista. Até a norma anterior, era obrigatória a manutenção no quadro funcional das autoescolas de um diretor-geral, um diretor de ensino, no mínimo 2 instrutores de trânsito e pelo menos 2 veículos cadastrados para cada categoria administrada. Categoria A para motocicleta, categoria B para automóvel, 2 cada um. Com a nova regulamentação, os cargos de diretor-geral e diretor de ensino deixam de ser exigidas de forma obrigatória, passando a ser facultativos no sistema. O funcionamento da escola passa a ter a demanda apenas de um instrutor de trânsito ativo e, no mínimo, um veículo por categoria pretendida. Para atender à nova resolução do CONTRAN, o DETRAN-MG precisou realizar adequações internas nos sistemas que controlam o credenciamento e o funcionamento das autoescolas no estado. As mudanças permitem que os novos critérios passem a valer automaticamente, conforme as regras federais já em vigor. Segundo o órgão, o objetivo foi garantir que a adaptação ocorresse de forma organizada, sem impactos para os alunos que estão em processo de formação. As atualizações implementadas nos sistemas permitem o registro e a gestão dessas novas exigências, adequando automaticamente os parâmetros de credenciamento e funcionamento das autoescolas mineiras à legislação federal vigente. A medida adotada na última semana busca assegurar uma transição segura, sem prejuízo à continuidade dos serviços prestados para a população. O DETRAN ressalta que as melhorias sistêmicas continuam em implementação com ajustes graduais para garantir maior eficiência, controle e conformidade com a resolução federal. As novas regras já estão em vigor e passam a valer para todas as autoescolas do estado. O Departamento de Trânsito de Minas Gerais reforça que, apesar da flexibilização na estrutura administrativa, o processo de formação dos condutores continua seguindo os mesmos critérios de carga horária, avaliação e fiscalização previstos na legislação nacional. Para o aluno, nada muda nas etapas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Com essas iniciativas, o DETRAN Minas Gerais reafirma seu compromisso com a modernização dos processos, a segurança jurídica e a melhoria contínua na prestação de serviços relacionados à formação dos condutores em Minas Gerais. A gente muda de assunto e fala de educação. Estudantes do curso de medicina do Centro Universitário de Patos de Minas, o Unipan, realizaram hoje a entrega de kits de materiais escolares arrecadados durante a campanha Volta às Aulas com a Patológica.
A iniciativa já virou tradição entre os estudantes e tem como objetivo contribuir para que as crianças comecem o ano letivo com o material necessário para acompanhar as atividades escolares. Neste ano, foram montados 160 kits com itens como caderno, lápis, borrachas, canetas e outros materiais básicos. A gente veio com continuidade desde o ano passado. A gente pede arrecadação para todo mundo, então a gente tem um Pix de doação, onde a gente conseguiu comprar os materiais escolares, um kit para cada aluno, que a gente conseguiu com muita dificuldade, mas acho que é muito importante ter essa inclusão de todos. E a gente também conseguiu os próprios materiais, né? Então muita gente doou mochilas, cadernos, estojos, e acho que isso é muito importante. Ano passado nós fizemos essa mesma ação, que é a volta às aulas com a patológica, e foi muito positivo. Juntamos muitos materiais e doamos para as escolas estaduais da cidade. E teve um retorno positivo, e esse ano a gente buscou uma forma de fazer ela novamente, mas de uma forma diferente. Então, teve a oportunidade da gente estar fazendo aqui no Amparo Maternal, e acho que foi muito positivo, porque a gente conseguiu contemplar todas as pessoas, porque igual nas escolas são muita gente, então às vezes nas escolas a gente deixou destinado a certo grupo de crianças. Aqui a gente conseguiu contemplar todas as crianças com os kits. A campanha contou com o apoio de empresários, médicos, papelarias, parceiros que ajudaram a ampliar o alcance da ação. Além dos kits individuais entregues às crianças, também foram doados materiais para uso educativo coletivo dentro da instituição, fortalecendo as atividades desenvolvidas ao longo do ano. A instituição beneficiada foi o Amparo Maternal, que realiza um trabalho contínuo de apoio às crianças e famílias da cidade. A entidade mantém suas atividades por meio de doações e da colaboração da comunidade, o que torna iniciativas como essa fundamentais para a continuidade dos projetos. A gente teve alguns parceiros, que fizeram as doações, algumas escolas, algumas instituições, outras papelarias que doaram muita coisa para a gente, e grande parte das doações foram em dinheiro. Alguns doutores nos ajudaram, então a gente conseguiu arrecadar uma quantia muito boa para poder criar esses kits. Então, semana passada a gente foi na papelaria parceira, compramos esses kits e ao longo da semana a gente foi montando, e com isso a gente conseguiu contemplar os 160 alunos, cada um com um kit, além do Amparo também, que vão ganhar algumas doações, como tintas, canetas, alguns pincéis, para eles poderem fazer algumas atividades coletivas também. Mais do que a entrega de materiais escolares, a campanha reforça valores como solidariedade, responsabilidade social e compromisso com a comunidade. Para os estudantes de medicina, o momento é de aprendizado fora de sala de aula. Para as crianças, é um incentivo a mais para começar o ano escolar com entusiasmo e novas oportunidades. É muito gostoso, né? A gente passou pelas salas, as crianças gostam de abraçar, elas são muito carinhosas, muito educadas. E a gente vê que isso aí toca o nosso coração, né? É muito importante. Muita gente não tem tanto acesso às coisas que a gente acha normais, né? Então elas ficaram muito felizes com os materiais. E eu acho que isso é muito bom, né? Muito importante para todo mundo. Excelente iniciativa, né? O NTV News está terminando. A gente se encontra amanhã às 19 horas. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Até amanhã.